Olá! O programa Grandes Julgamentos do STF começa agora com a decisão do plenário do Supremo que absolveu o atual senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. A ação penal se refere ao período em que ele era presidente da República. A absolvição, por unanimidade, foi por falta de provas. Fernando Collor de Mello foi protagonista de um dos principais fatos políticos da história do Brasil. Ele foi eleito com 35 milhões de votos, mas depois da posse começaram a surgir as primeiras denúncias de irregularidades. Entre elas, a de que o tesoureiro da campanha dele, Paulo César de Farias, o PC Farias, pediu dinheiro a empresários e ofereceu vantagens no governo. Em 1992, foi aberta uma CPI no Congresso para apurar as denúncias. Collor pediu apoio à população, mas a estratégia foi mal sucedida. Os chamados caras pintadas foram às ruas, vestidos de preto, e pediram a saída de Collor da presidência. O presidente Fernando Collor de Mello surgiu no cenário político nacional, vindo do governo do estado de Alagoas, com uma bandeira que se autodenominava de caçador de marajás. E isso era um anseio da sociedade brasileira naquele tempo, de modo que o presidente Fernando Collor era depositário de nova expectativa, de esperança de que um presidente civil eleito realmente pudesse exercer o seu mandato. Mas logo nos primeiros meses do governo, a turbulência se fez presente. No dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou a perda do cargo do ex-presidente, marco do processo que levou à renúncia e à perda dos direitos políticos de Fernando Collor de Mello por 8 anos. Houve autorização de abertura do processo pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados autoriza, isso aconteceu em 29 de setembro de 1992. Esse processo, então, foi encaminhado ao Senado Federal e, uma vez encaminhado ao Senado Federal, em sessão presidida pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, à época o ministro Sidney Chances, houve a condenação, então, por crime de responsabilidade, que levou à perda do cargo e também à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Apesar do impeachment de Collor, na esfera judicial, em 1993, ele foi absolvido pelo Supremo. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente por corrupção passiva, por receber vantagem indevida enquanto esteve no cargo. Mas, para a Suprema Corte, não ficou comprovado que Collor havia recebido dinheiro em troca de favores políticos. O impeachment é um processo de natureza política que compete à instância política resolver e o Congresso Nacional resolveu, por bem, declarar o impeachment. Paralelamente, seguia uma ação penal. Iniciava-se uma ação penal com denúncia do Ministério Público, várias ações penais, objetivando apurar os mesmos fatos, e o ex-presidente foi absolvido das acusações. Mais de 20 anos depois da primeira absolvição no plenário do Supremo, a Corte voltou a analisar um novo processo envolvendo o ex-presidente. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal foi julgada na Corte no mês de abril e se refere a fatos ocorridos em 1991, época em que Collor estava na presidência da República. De acordo com a ação penal, ele teria participado de um esquema de desvio de dinheiro por meio de contratos fraudulentos do governo com agências de publicidade, em troca de benefícios pessoais e para terceiros. O atual senador foi acusado por 3 crimes: corrupção passiva, falsidade ideológica e peculato, que é o desvio de bens por funcionário público, em razão do cargo que ocupa. A denúncia do Ministério Público diz que ele usou um testa de ferro chamado Oswaldo Mero Salles, o homem inclusive já falecido. Collor teria se beneficiado do esquema
na forma de pagamento de dívidas pessoais. O esquema teria envolvido também a emissão de cheques em nomes de fantasmas e do uso de laranjas. A apelação do Ministério Público diz respeito à absolvição, com relação ao artigo 312. O foco dessa sustentação oral é de insistir na condenação do réu Fernando Collor de Mello pelo crime de peculato. Evidentemente, não há nenhuma assinatura aposta pelo então presidente, não há nenhuma retirada direta pessoal. Então, isso tudo é feito através de interpostas pessoas e por meio das contas fantasmas, e tudo começa com uma licitação, com licitações que foram fraudadas. Por essa fraude na licitação, ocorreu um benefício dos próprios, das próprias empresas licitantes, e também, no caso, esse caso ele fica fora agora, porque coberto pela prescrição, por exemplo, o pagamento da pensão alimentícia ao filho de Fernando Collor. A defesa de Fernando Collor alegou que os contratos de publicidade sequer passavam pelo presidente da República, e sim por uma comissão do Palácio do Planalto na época. Fala-se aqui em fraudes a licitações. Pois bem, a defesa gostaria de conhecer, de poder saber, pelo próprio oferecimento da denúncia, que licitações seriam essas que teriam sido fraudadas, porque a denúncia não traz essa informação. Fala-se aqui em desvio de recursos. A defesa gostaria de ter tido a oportunidade de saber de que valores nós estamos falando, que quantias foram desviadas, qual o montante desses valores e proveito de quem, porque disso também não cuida a denúncia na sua descrição. A denúncia traz uma acusação absolutamente genérica contra Fernando Collor de Mello. A denúncia refere, como bem apontou a ilustre procuradora, a existência de um suposto esquema de corrupção e de distribuição de benesses com dinheiro público relativo a contratos de publicidade governamental. E refere que esses contratos de publicidade seriam fraudulentos, desnecessários e onerosos. Entretanto, fora a adjetivação negativa, a denúncia em nenhum momento aponta quais seriam os contratos fraudulentos, no que teria constituído a fraude à licitação que se sustenta. Ela não descreve nenhuma participação de Fernando Collor, nenhum ato de ofício praticado por Fernando Collor. Me parece que o caso concreto, ele versa justamente sobre esse problema do domínio, é uma questão muito importante de ser dito, do domínio do fato em relação às acusações que lhe foram imputadas. E o domínio do fato não tem a ver tanto com a posição hierárquica do sujeito, mas com a ideia de domínio, a teoria do domínio do fato, que sempre há fruto de um grande problema interpretativo. Ou seja, o sujeito tem que ter domínio da operação, dar o comando, ou então ter se omitido quando deveria agir e sabia dessa omissão. E não basta ter o domínio, tem que haver provas do processo desse domínio. Todos nós merecemos a presunção de inocência. Essa presunção só se desconstitui quando há uma sentença penal condenatória. E para chegar a uma sentença penal condenatória, é preciso ter prova. Prova é justamente o que vai fazer desmoronar a presunção de inocência. E foi exatamente pela falta de provas que o atual senador Fernando Collor de Mello foi absolvido por unanimidade pelo plenário do Supremo. Daqui a pouco, no próximo bloco, veja os debates em torno dessa ação penal aqui no plenário do STF. Até já. O julgamento sobre a ação penal que absolveu o atual senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. É este o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. O ex-presidente era acusado de falsidade ideológica, corrupção passiva e peculato por fatos ocorridos em 1991 e 1992. Em razão da demora na investigação, estavam prescritos os crimes de falsidade ideológica e corrupção passiva. Collor, então,
só poderia ser condenado por peculato, que é desvio de dinheiro por agente público. Apesar da prescrição, parte dos ministros insistiu no julgamento de mérito de todos os crimes, a começar pela relatora, ministra Carmen Lúcia. Durante a leitura do relatório, ela deu detalhes de como tudo começou. Em 10 de agosto de 2000, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 8 pessoas, entre elas o ex-presidente, hoje senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, réu devidamente qualificado nestes autos, pela prática em tese dos crimes previstos nos artigos 299, 312 e 317 do Código Penal, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva, atribuindo-lhe, em síntese, a prática das condutas seguintes. Foi instaurado no governo do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, um esquema de corrupção e de distribuição de benesses com dinheiro público relativo a contratos de publicidade governamental envolvendo o próprio ex-presidente, o secretário particular da presidência e vários empresários do ramo. A conduta dos denunciados consistia no pagamento de propina pelos empresários aos agentes públicos, depositando-lhes valores em contas bancárias nominadas a pessoas inexistentes ou, aspas, secundárias laranjas, mas efetivamente administradas pelos agentes públicos, pagando em seu nome pensões a filhos oriundos de relacionamentos adulterinos, bem como quitando-lhes faturas de cartão de crédito, empréstimos bancários e despesas em hotéis. No voto, a relatora chegou à conclusão que os fatos não foram comprovados pelo Ministério Público. Ela também chamou atenção para uma testemunha que, na polícia, mudou o depoimento. Shukri Said, ou Said, sócio da SR Publicidade e Promoções, afirmou ter sido procurado por Oswaldo Salles, adjunto da Secretaria Particular da Presidência, na qualidade de representante do ex-presidente, para contratar a SR para prestar serviço de interesse da imagem do presidente da República, que durante todo o período do governo Collor, a SR veiculou matérias que eram solicitadas pelo Palácio do Planalto. Esta passagem que eu estou lendo em transcrição da denúncia, como se fosse transcrição, não corresponde ao que está expressamente no depoimento feito por essa pessoa na polícia, porque esse Shukri Said, ou Said, só fez depoimento, só prestou depoimento na fase de inquérito, não prestou em juízo, porque na fase judicial ele foi dado como réu. Nesta passagem da polícia, do depoimento na polícia, ele afirma textualmente, está nos autos, que ele teria sido procurado por um grupo de amigos do ex-presidente. Na transcrição feita na denúncia, se faz referência direta ao presidente. O depoimento prestado em fase policial ou depoimento prestado em comissão parlamentar de inquérito, ele não pode substituir o depoimento judicial. Eles são elementos de prova, são fontes de prova, são fontes que servem para chegar-se à prova. Mas a prova é constituída em juízo. Oswaldo Mero é o segundo, só prestou depoimento na polícia. Ele faleceu, morte natural, em 1999. Como eu disse, a denúncia é de 2000. A terceira fala que se tem aqui, e que é extraída da denúncia, é de uma informante, Jucineide Braz da Silva, que afirmou, aspas, que possui um filho de Fernando Collor e que recebia há 3 anos, por intermédio de Oswaldo Salles, em nome do ex-presidente, uma pensão alimentícia para criança. Fato este que foi confirmado no interrogatório de Folhas. Isso é o que se tem de transcrição. Este, que é o único que depôs também em juízo, Heber Romão de Mello, em juízo, desmente o que tinha afirmado na fase de inquérito. A ministra Carmen Lúcia também lembrou que Fernando Collor de Mello já foi objeto de 14 inquéritos analisados pelo Supremo e mais de dúzias de habeas corpus que envolvem acusações sobre crimes contra a administração pública. Segundo a relatora, em todos esses casos, Collor foi absolvido por falta de provas. Na última ação penal, julgada em abril, Collor foi absolvido por unanimidade no crime de peculato e por 5 votos a 3 nos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica. É que 3 ministros entenderam que esses 2 crimes já prescreveram e, por isso, o réu não poderia ser julgado. Quando o magistrado percebe que
aquele fato já foi atingido pela prescrição, ele está autorizado a declarar a prescrição sem examinar o restante do processo, se aprova, se não aprova. É dever de qualquer tribunal, de qualquer juiz, decretar a extinção da punibilidade. Pode-se dizer que beneficia o réu uma sentença absolutória, mas uma sentença absolutória supõe um julgamento. E quem não pode condenar, porque se há prescrição em abstrato não se pode condenar, quem não pode condenar não pode absolver. Essa foi a orientação central do Supremo Tribunal Federal. Desde aquela época, eu cito aqui vários precedentes e doutrina, que é unânime nesse sentido, que não podes condenar e não podes absolver. De modo que nós vamos exigir, não só do Supremo, mas de todo e qualquer juiz, que, verificada a prescrição em abstrato, ele assim mesmo julgue para saber se não será possível absolver. Nós temos o dever, ou pelo menos a pretensão, de sermos um tribunal de jurisprudência. Nós não podemos oscilar continuamente, nós temos que padronizar isso, de modo que eu, nesse momento, continuarei fiel ao que considerei ser a nova orientação do Pleno, mas não me é indiferente a preocupação do ministro Theori, de modo que eu acho que, em algum momento, e tão breve quanto possível, nós devamos tomar uma posição que possa servir de orientação geral para o país, porque se nós oscilarmos, vamos provocar um cataclisma na jurisprudência. O que nós temos nos orientado é que, se houver uma prescrição prima facie evidente e o processo caminha na direção da condenação, evidentemente que se impõe que se decrete a extinção da punibilidade. Se o processo caminha para a absolvição, tal como nesse caso, em que a ministra Carmen Lúcia assumiu um feito já em tramitação, é muito mais significativo para o réu uma sentença absolutória do que a decretação de prescrição. Porquanto todos os autores que escrevem sobre a vida dos direitos afirmam que o direito vive para o homem, não o homem para o direito. Então, uma coisa é soar na coletividade que aquele homem teve a prescrição declarada ao seu favor. Outra coisa é dizer-se que ele foi absolvido da acusação. Há uma contradição lógica, não há? Mas a sociedade não entende técnica, não. A prescrição impede a realização do julgamento de mérito. Ela é impeditiva. Mas não é impeditiva. É um passo anterior. Como é que nós vamos julgar o mérito se já se extinguiu a punibilidade pela pena em abstrato? Me sinto cada vez mais jurássica, acompanhando a centenária jurisprudência da Corte, e aqui, no caso especificamente, o eminente ministro Theori. Sempre entendi que prescrição, né, e no caso pela pena em abstrato, tem um caráter prejudicial, de prejudicialidade, e não avanço para o exame do mérito. E até porque, embora me colocando na situação pessoal de um acusado, eu confesso a vossas excelências, o que está sendo proposto é a absolvição com base no inciso 7 do artigo 386 do Código Penal, ou seja, por não existir prova suficiente para a condenação. Há uma corrente que entende que ainda que esteja presente o Instituto da Prescrição, que o juiz deve analisar a prova, porque uma sentença absolutória é mais importante para o réu do que a declaração de prescrição. Então, se é possível absolver, absolve-se e não se decreta a prescrição. Em relação ao crime de peculato, todos os ministros votaram pela absolvição de Fernando Collor. Já os ministros Theori Zavascki, Rosa Weber e o presidente Joaquim Barbosa reconheceram a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de falsidade ideológica e corrupção passiva. Os sócios das empresas de propaganda confirmaram, num primeiro momento, que faziam a propaganda para o ex-presidente em prol da sua imagem, ou seja, o benefício direto a ele.
Depois, no segundo momento, recuaram. Pagaram para obter a vitória nas licitações. Não é? Foram abertas contas de fantasmas que recebiam esses recursos. A mãe da criança, que posteriormente se revelou ser filho do ex-presidente, que reconheceu a paternidade, a mãe confirmou que recebeu os recursos por intermédio desses fantasmas. Então, há pelo menos mais do que indícios, né? O que falta? O que falta é a relação direta dele, do ex-presidente, com aquela prova smoking gun, né, que o ligaria diretamente. Há uma ligação indireta, através desses pagamentos que eram feitos por empresas contratadas, controladas pelo gabinete da presidência, a uma pessoa que tinha um vínculo direto com ele. O ministro Lewandowski foi mais incisivo e absolveu, entendendo que não existia prova. Tem uma diferença sutil. A maioria entendeu que as provas eram insuficientes. O ministro Lewandowski foi além. Não há prova. Em nenhum momento se provou a posse, nem mesmo a disponibilidade jurídica do réu sobre os recursos próprios das empresas públicas de capital aberto, sociedade de economia mista, como, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a fim de determinar, dentro de suas atribuições funcionais, a transferência de recursos para a contratação desta ou daquela agência de publicidade. Então, a meu ver, realmente não se comprovou o envolvimento do réu nos fatos a ele imputados. E o que havia eram algumas provas meramente testemunhais de pessoas envolvidas no caso, prestadas em inquérito policial. Então, o julgamento judicial ele pressupõe um outro âmbito de análise. As testemunhas têm que ser ouvidas perante a justiça. E o que aconteceu é que na justiça não houve a formação da mesma prova. Inicialmente, o processo tramitou na primeira instância. Depois, com a eleição de Collor ao Senado em 2006, foi desmembrado e veio parar na mais alta corte do país. Daqui a pouco entenda melhor como foi o desmembramento desse processo. Até já! O programa de hoje apresenta a decisão do plenário do Supremo que absolveu o atual senador e ex-presidente Fernando Collor. Ele era acusado pelos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e peculato, que é o crime cometido pelo funcionário público. A absolvição dele foi por unanimidade porque a acusação não comprovou com os documentos apresentados a participação do ex-presidente à denúncia oferecida pelo Ministério Público. A ação penal foi aberta no ano 2000. Inicialmente, o processo tramitou na primeira instância. Com a eleição de Collor ao Senado, em 2006, ele foi desmembrado. Os demais investigados continuaram a responder às denúncias na primeira instância da Justiça. As acusações contra Collor foram enviadas ao Supremo em 2007. Primeiro caso foi relatado pelo ministro Menezes Direito. Com a morte dele em 2009, foi redistribuído para a ministra Carmen Lúcia. O processo de Fernando Collor foi julgado pelo Supremo porque ele tem foro por prerrogativa de função por ter sido eleito senador da República. Este advogado chama atenção para a polêmica em torno da medida. Eu entendo que, de certo modo, o foro privilegiado em alguns casos é importante. Você não pode ter um presidente da República, um ministro de Estado sendo julgado por juiz de primeiro grau, porque às vezes você tem o quê? Uma quebra da estrutura interna do direito. Porque são cargos que envolvem alta responsabilidade, relações às vezes muito estreitas e perigosas, que permitem com que o sujeito possa ser acusado, às vezes injustamente. O processo pode ser considerado como o último capítulo do caso que culminou no impeachment do então presidente em 1992. De lá para cá, Fernando Collor foi absolvido em todas as ações penais analisadas pela Suprema Corte.
A assessoria do senador Fernando Collor afirmou que ele não tem nada a declarar sobre o julgamento. Ele já tinha a presunção de inocência ao lado dele e agora continua com a presunção de inocência chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Não muda nada. Ele tem que ser considerado inocente, sob o ponto de vista penal. Agora, para sempre, será um presidente que foi afastado por impeachment. Então, muitas vezes, o julgamento judicial, por buscar uma análise, digamos, mais técnica dentro do direito, ele acaba, às vezes, desapontando em termos da população, que espera um julgamento, às vezes, como se fosse um julgamento político. Mas é importante que haja essa diferenciação. Ou seja, é preciso dizer, o ex-presidente Fernando Collor foi punido em determinada medida, ele perdeu o cargo de presidente da República. Ele teve seus direitos políticos suspensos. Isso são punições graves para qualquer cidadão. Há uma certa perplexidade natural que deve pairar aí na expectativa dos brasileiros de saber como que um presidente pode ser afastado de um cargo e não ser condenado criminalmente. Mas isso é perfeitamente possível, as instâncias são diferentes e o nível de exigência de prova também são diferentes. É possível afastar um presidente por um conjunto de circunstâncias que não revelem ser ele um bom presidente, que ele tenha cometido faltas de natureza política, etc. Mas condenar criminalmente, existe uma outra exigência de prova. Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a produção do programa, sugerir um tema, envie um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa com mais uma grande decisão do Supremo. Tchau.